Olá, irmãos, bom dia a todos. Estamos aí fazendo uma série sobre os dons ministeriais. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. E os mesmos foram castrados, tirados do meio do ajuntamento da religião cristã. Porque nos primeiros séculos, os irmãos se reuniam através da doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, e eles eram cheios de paz, gozo, alegria e uma convicta ao ponto de morrerem em nome e pela causa da sua fé, que era a fé na ressurreição dos mortos em Jesus Cristo e na sua doutrina apostólica. Bom, a igreja passou 3 séculos. A verdadeira igreja, aqueles que amavam ao Senhor Jesus e aguardavam ansiosamente o seu retorno, passou por 300 anos sendo perseguida, considerada então pelo Império Romano um culto ilegal, uma organização ilegal. Então, os amados irmãos dos 3 primeiros séculos, eles reuniam-se, como diz as Escrituras Sagradas, a nossa base de confissão e fé. Eles se reuniam nas casas uns dos outros, dentro às vezes de uma mata, de uma caverna. Ali se reuniam alguns irmãos no nome do Senhor Jesus e no poder do Senhor Jesus, trazendo revelações pelos dons ministeriais. Cura muitas das vezes da alma também, não do corpo físico, ali, libertações, entendimento e a clareza da sua volta, do seu retorno, do perdão dos seus pecados para esse tão poderoso encontro nesse dia. E era o que a igreja aguardava, e se reuniam, partiam o pão, a ceia do Senhor, guardava a doutrina dos apóstolos, e era forte essa igreja então neste período, neste tempo. Mas o que aconteceu com a igreja, que se fragmentou em várias divisões, e cada divisão carrega a sua falsa porção aí da verdade? Hoje é uma igreja fria, carnal, envolvida com o mundo, prostituta, amante do mundo, e não carrega a verdade da doutrina apostólica. Então, nós estamos aí, depois de desvendar as bases da fé cristã, que é a doutrina apostólica, nessa série de vídeos. Agora nós vamos dar continuidade no ministério para a edificação da igreja, os quais não existem mais na grande casa, que é a religião cristã confessa. É a grande casa relatada por Paulo a Timóteo, né? Que surgiria nos últimos dias a igreja fria, morna, né? Como disse o Senhor Jesus, eis que não é frio e nem quente é morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Essa é a igreja atual. E os amantes, aqueles que amam ao Senhor Jesus, eles se afastam desse sistema para então adorar o nosso Senhor, servi-lo, guardar a doutrina dos apóstolos e ser edificado pelos demais ministérios. Profetas, mestres, evangelistas, né? Pastores. E essa edificação, ela vem daqueles que andam no temor do Senhor e na verdade do Senhor. Bom, vamos então entender o que aconteceu. Os irmãos então recebiam as cartas do apóstolo Paulo, e no final das cartas, como você pode conferir nas suas escrituras, Filipenses, Coríntios e Tessalonicenses, Colossenses, no final das cartas o apóstolo Paulo dizia: a igreja que está, então a igreja era o conjunto de irmãos reunidos antes dessa confusão toda. Vamos voltar à origem, né, para então pegar da origem a verdadeira igreja, os irmãos sinceros que amam o Senhor Jesus e aguardam a sua vinda, para ver aonde se perdeu ali, aonde a presença do Senhor Jesus foi tirada do meio da igreja, e o governo da igreja deixou de ser do Senhor Jesus para ser de homens. Hoje os homens governam a igreja do Senhor Jesus e não ele. Claro que isso no testemunho público
geral da falsa igreja, porque o Senhor Jesus sempre terá o governo sobre aqueles que o amam, e esses estarão debaixo do seu governo, serão o seu testemunho aqui na terra, mesmo que quase que invisíveis, né? Bom, então os irmãos estavam ali nos 3 primeiros séculos reunidos, né? Como diz em 1 Coríntios capítulo 14, eu vou ler aqui agora, 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 25. E portanto, deixa eu ver aqui, verso 23, perdão. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, como vai dizer na carta aos Coríntios, a igreja que está na casa da irmã Evódia, a igreja que está na casa do irmão Filimon, a igreja que está na casa do irmão Siquém, como era um culto ilegal, não poderia se praticar o cristianismo, ele era perseguido nos 3 primeiros séculos, então a igreja ela se reunia de forma dentro da casa, dentro do ambiente privado de um irmão. Não tinha essas basílicas, essas catedrais, né? Essas arquiteturas com o nome de igreja, que não é a igreja, ela é o conjunto de salvos. Essa é a igreja do Senhor Jesus, todos os salvos são membros da igreja do Senhor Jesus, e tem também o testemunho, que é a reunião desses salvos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Isso não acontece nas religiões cristãs, porque elas castraram os ministérios. Então o Espírito Santo não opera mais lá dentro. Não que ele não esteja salvando lá, isso não significa que não há irmãos verdadeiros lá, salvos. Há membros do corpo do Senhor Jesus Cristo, com o nome no livro da vida, dentro de muitas religiões judaicas cristãs, sim, existe, porém eles estão em desobediência ao Senhor Jesus no caráter de ajuntamento da igreja. Podem obedecer no caráter de marido, serem maridos fiéis, que tratam bem a esposa, no caráter de pais, mas no caráter de ajuntamento, aonde a igreja é ajuntada pelo Senhor Jesus e orientada e guiada por ela, e ele é o precursor, o mestre, o líder do culto, da reunião, da assembleia, através dos dons ministeriais. Esta obediência não se encontra nas religiões cristãs, que começou a partir do 3º século, com a falsa ou verdadeira conversão de Constantino, o imperador, né? Então vamos continuar aqui o texto, ó. Verso 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrar um infiel, não dirão porventura que estão loucos? Então Paulo aqui ele está dando diretrizes do ajuntamento da igreja, dos irmãos, né? Bom, no verso 26, o apóstolo Paulo, tratando da assembleia, a doutrina apostólica, lembra que nos demais vídeos da série nós tratamos sobre a doutrina de Cristo para a igreja, que é a doutrina apostólica. Agora a doutrina apostólica aqui está tratando sobre a reunião dos santos, que até então ocorria na casa de um irmão. Normalmente o primeiro convertido naquela cidade ali, ele abria as portas para os demais irmãos estarem reunidos ao nome do Senhor Jesus naquela localidade. Por isso que as cartas apostólicas com a doutrina apostólica diz a igreja que está na cidade de Corinto, em Filipenses, em Filemon, em Tiatira, em Éfeso, em cada cidade estavam os convertidos reunidos, né? Então aqui está a diretriz, assim como a doutrina apostólica, ela traz a diretriz como o marido deve tratar a mulher o marido, como deve um irmão se relacionar com os incrédulos no mundo. Toda a doutrina apostólica, de modo geral, está nas cartas do apóstolo Paulo. Também se encontra alguma coisa nas cartas do apóstolo Pedro, nas epístolas de João, mas de modo geral, na vida prática, no testemunho prático, está nas cartas de Paulo. Bom, a igreja ela foi adotada pelo Estado e ela, ao invés de se manter firme e resistente, ela cedeu e se casou com Constantino, né? A igreja cristã. Aí nós venhamos a ter o testemunho hoje da igreja. Então eu vou trazer nessa série aqui o paralelo
a história depois do terceiro século, como a igreja cristã foi se tornando o que ela é hoje, com a continuidade do verdadeiro testemunho, que é inexpressivo, obviamente, né? Já que a falsa igreja casada com o Estado, ela predomina o mundo, porque ela vai ser a precursora do anticristo, né? Ela vai estar aqui prostituída ao anticristo, a amante do anticristo, preparando o caminho para ele. Então ela está relatada em Apocalipse capítulo 12, por exemplo, né? Então eu vou trazer aqui historicamente os dons ministeriais e o testemunho verdadeiro da igreja, juntamente com o falso testemunho, o seu surgimento, né? Então a gente tem a verdadeira igreja aqui e a falsa aqui crescendo amplamente, a pequena aqui cada vez mais reduzida, né? Nos 3 primeiros séculos ela tinha uma expressão muito grande, né? Mas conforme a falsa conversão de Constantino, os irmãos, alegres de não serem mais cerrados ao meio, mortos na fogueira, etc., começaram a se converter ao governo cristão e não obedecer mais ao Senhor Jesus como cabeça da igreja, né? Então o apóstolo Paulo, ele está aqui nos advertindo no verso de número 26. Que fareis, pois, irmãos? É uma pergunta, né? A igreja está no seu início ali, então havia muitas perguntas. Tem um vizinho meu ali que ele quer abrir uma sociedade comigo. O Senhor Jesus não me falou se eu posso fazer isso ou não. Então Paulo ele vai trazer isso em 1 Coríntios capítulo 6, se não me falha a memória. Não pode um irmão, um salvo, um pertencente à luz, à vida, abrir uma sociedade empresarial com um incrédulo. Isso não pode, mas nós não sabíamos isso no início da igreja. A doutrina apostólica veio estabelecer a nossa vida prática aqui no mundo. Afinal, nós somos salvos, aguardamos a vinda do Senhor Jesus, a transformação desse corpo fraco, pobre, em um corpo glorificado que atravessa a parede, flutua, levita, aguardamos essa glória, mas enquanto isso estamos aqui nesse corpo de barro. E como a gente vai viver nesse mundo? O apóstolo Paulo traz o ensinamento prático, a doutrina apostólica e os dons ministeriais, profeta, que vai dar essa sequência com os apóstolos, depois pastores, que vai edificar essa sequência com a igreja, edificar os irmãos, os evangelistas, que vão trazer novos salvos para dentro da igreja, e os mestres, que vão ser usados pelo Senhor para revelar a doutrina naquilo que é pontos difíceis, como o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo de número 3. Irmãos, coisas que o nosso irmão Paulo escreveu de difícil interpretação. Entra o ministério de mestre para trazer ali a clareza sobre esses assuntos mais difíceis que o apóstolo Paulo traz para nós, né? Mas o que Constantino, eu atribuo a Constantino aqui, historicamente falando, e a gente vai seguir nos pais da igreja ali, Inácio e tantos outros ali, né, os pais da igreja, mas vou usar Constantino aqui como nome majoritário, que define tudo, essa falsa igreja, né? Ele castrou ali os dons ministeriais, proibindo o Senhor Jesus de determinar as regras da igreja no mundo. Então hoje a igreja ela é regida pelas regras de Constantino Romano, ou seja, a igreja católica traz as suas, os protestantes as suas outras, os neopentecostais as suas outras, e cada um traz as suas regras de homens, e o Senhor Jesus está de fora, ele não participa disso. Embora sim, há dons de evangelista dentro dessas religiões judaicas cristãs, e nascem novos convertidos, irmãos salvos verdadeiros, com o nome no livro da vida lá. Porém, eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer, porque não tem os dons ministeriais ali através do Senhor Jesus, né? Então vamos ver o que o apóstolo Paulo ele traz aqui no verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais à reunião da igreja, na casa de um irmão, de outro,
num prédio que os irmãos alugaram, né? Onde o Senhor Jesus é o cabeça, ele que vai definir o culto ali. Vamos ver como acontece, então. Quando vos ajunteis, cada um de vós traz salmo, doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, cada irmão ali tem a liberdade de ser usado pelo Senhor Jesus. Ele não pode trazer dele mesmo, né? O Espírito tem que convidá-lo a puxar um hino, a puxar um salmo, uma doutrina. Que direis, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faz tudo para edificação. O corpo tem que ser edificado. Se o Senhor Jesus estiver no controle, assim será. Se for a carne dirigindo o culto, não vai haver edificação, vai haver só guerra. Vamos continuar. Falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Então o irmão que for trazer a palavra, aqui tem uma conotação mais ampla, a qual eu não vou me adentrar nessa série, né? Mas o irmão traz a palavra, os outros vão julgar para ver se ele está falando pelo Senhor ou não dele mesmo. Ah, eu quero ficar rico, quero que todos os irmãos fiquem ricos. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Vamos juntar muito dinheiro, irmãos. Os outros irmãos estão julgando. Não, irmão, não é bem isso aí. Está errado. E ele se arrepende ali e se volta para o Senhor e a edificação. Faça-se tudo para edificação, porque o Senhor Jesus está ali, sempre ajudando os irmãos a matar a carne, o velho homem, que está como morta, mas ela nunca morre, ela está sempre tentando enfraquecer o irmão individualmente ou a igreja no coletivo, né? Vamos continuar então. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Veja, a mensagem que o irmão traz, ela não mais do dom de mestre, de evangelista, de pastor, não o que traz um salmo. O irmão também pode trazer um hino de casa. Ah, hoje eu vou apresentar um hino tal para nós cantar lá com os irmãos. Pode também. Mas os ministérios, os dons ministeriais devem estar operantes. A gente deve dar liberdade para o Espírito operar os dons. Então, o que diz o verso 30? Mas se a um outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, ó, se o Espírito Santo entende que tem um irmão fraco ali, que ninguém sabe, ele está desanimado, pensando em desistir de tudo, cair no pecado e tal, ninguém sabe disso, da vida pessoal dele, só o Espírito Santo. Então o Espírito Santo traz a um irmão que está em oração, em santidade, em comunhão com Deus, em sacrifício diário, a revelação. E esse irmão nem sabe por quê, ele vai trazer uma palavra de edificação. O que está falando, se cale. Então, quem traz a palavra não é Constantino, não é Lutero, não é o Papa, não é o Edir Macedo, não é o R.R. Soares, é o Espírito Santo, representado no Senhor Jesus, porque os três são um, né? É o próprio Senhor Jesus que traz ali a revelação conforme a necessidade. Faça-se tudo para a edificação do corpo, da igreja, conforme a necessidade de cada um. Mas se a outro que estiver assentado for revelado uma palavra, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então o Espírito Santo ele vai trazer o que o Senhor Jesus quer que ele traga ao coração, porque ele habita em nós, ao coração do pastor, do mestre, do evangelista, caso seja uma reunião que foi convidado incrédulos para participar, e aquele evangelista vai cair com a cara no chão ali, aceitando Jesus como Salvador, porque o Espírito Santo não vai trazer uma palavra que não vai causar edificação. Se não tem nenhuma alma ali que vai aceitar o Senhor Jesus, não tem por que o dom de evangelista se manifestar ali, porque faça-se tudo para edificação. Se o culto todo aconteceu e só houve emoções, senti a presença de Deus hoje, nesse culto, cheguei em casa, botei Netflix para sentir mais a presença, e um filme erótico, isso e aquilo. Não tem o Senhor Jesus nesse meio. Esse meio o Senhor Jesus não participa. Esse meio é culto de homens. Não há edificação, irmãos. Há só emoção. Aqui nós estamos falando de algo maior, onde a carne está morta, de algo onde há poder
Meu Deus, como é que o irmão sabia? E o irmão cai de joelho, Senhor, obrigado por me confortar, por me dar essa palavra. Ninguém sabia o que eu estava passando. A edificação, o Senhor Jesus se manifesta, a igreja vê o Senhor Jesus presente no meio dela. Ele está ali, eu não estou sozinho nesse mundo. Eu estou com o Senhor está comigo. Ele me trouxe a revelação através do irmão. No próximo vídeo, nós continuaremos a trajetória da igreja após os 3 primeiros séculos, aonde ela era pura e guiada pelo Senhor Jesus através dos ministérios, e o seu afastamento, seu casamento com o mundo, e um remanescente, um pequeno grupo de irmãos que existe no mundo, sempre trazendo o verdadeiro testemunho, aonde o Senhor Jesus está no meio, ali como Senhor, seja na vida individual, em casa, com a esposa, com os filhos. Isso vai refletir lá na reunião dos irmãos, ou seja, na própria reunião da Assembleia dos Irmãos Reunidos, aonde o Espírito Santo vai trazer a verdade. Clique no sininho e se inscreva no canal, você que é um salvo pelo Senhor Jesus e quer crescer nele. Comente aí o que você achou desse vídeo e vamos juntos crescer no Senhor Jesus.